A santidade não consiste em coisas exteriores. Não consiste em quantas penitências você consegue fazer. Não consiste em quantos rosários você consegue rezar. Não consiste em quantos livros, sei lá, de espiritualidade você já leu na vida. Você pode até não crer isso no coração, mas às vezes tem aquela parte que não está convencida nisso, sabe? Na prática é assim. Então, no que consiste a santidade, então? A santidade consiste no amor com que se faz todas essas coisas. O próprio apóstolo Paulo mesmo vai dizer em Coríntios que ainda que eu tivesse fé de falar para essa montanha se jogar no mar, mas eu não tivesse caridade, não me valeria de nada. Ainda que eu tivesse a humildade de vender todas as minhas coisas e entregá-las aos pobres, se eu não tivesse caridade, não me valeria de nada. Ele vai citando lá outras virtudes. Em resumo, sem a caridade não existe santidade. Porque, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, a caridade é o vínculo da perfeição. Ou seja, a caridade é como se fosse a alma no corpo. Assim como sem a alma nenhuma operação do corpo é vital, porque não existe vida, assim, sem a caridade, que é a graça santificante, nenhuma obra nossa é santa. Entendem isso? Então, não adianta você rezar 1000 rosários se você faz isso, digamos assim, com uma caridade tão pequena, com um amor tão minúsculo, que não valeria por um rosário bem feito. Tanto é que Nossa Senhora mesmo vai dizer que muito mais lhe agrada um terço bem rezado com muito amor do que um rosário inteiro rezado às pressas, sem atenção e consequentemente sem amor. Isso me lembra, inclusive, a história de Santa Escolástica e São Benedito. O que consistia? Basicamente, São Benedito era amigo de Santa Escolástica e, bem, Santa Escolástica iria morrer daqui a alguns dias, então eles estavam tendo praticamente a sua última conversa lá. Aí São Benedito teve que ir embora, né, de noite e tal, e a Santa Escolástica falou, não, fica, por favor. Mas o São Benedito falou, não quero, tenho que ir, tenho que voltar para o meu mosteiro, porque está na regra do mosteiro dos beneditinos, que eu inventei. Então a Santa Escolástica começou a chorar e pediu a Deus, meu Deus, não permita que São Benedito vá embora. Eu quero ter as minhas últimas conversas com ele. E ela rezou essa oração com tanto amor, que caiu uma chuva torrencial que impediu São Benedito de ir embora. E eles passaram a noite inteira conversando, falando das coisas de Deus. E nos próximos dias, Santa Escolástica morreu. São Gregório, que foi o homem que relatou essa história, ele vai dizer assim, que isso é algo muito interessante de ser visto, porque Deus ouviu aquela que mais amou. Ele não falou aquela que mais rezou, aquela que mais fez penitência, mas aquela que mais amou. Então, a mínima oração feita com o máximo de amor é essa que Deus ouve. Não é a oração mais bonita, não é a oração mais recheada de mistérios, nem também é a oração mais caduca, porque muita gente parece que quer rezar orações pobres de propósito, porque, digamos assim, para Deus ter dó delas. Não é isso. Deus não vai te ouvir só porque sua oração é super bem feita ou porque ela é mal feita. Não, Deus vai te ouvir pelo quanto de amor você empregar nessa oração. Então, isso é para vocês terem uma ideia do que é a santidade. A santidade é a caridade. A caridade que influencia, que vivifica todas as nossas ações. A santidade em exercício nada mais é do que a caridade em exercício. A santidade não é obras de justiça, mas obras de caridade por meio de obras de justiça, por meio de obras de prudência, por meio de obras de fortaleza, enfim. As virtudes morais, elas se oferecem como instrumentos para a caridade agir no nosso meio. Quando eu vou rezar, eu tenho que rezar com caridade para ser uma oração santa. Se eu rezo sem caridade, não é uma oração santa. Quando eu vou estudar, eu tenho que estudar com caridade para ser uma obra santificada. E se eu rezo sem caridade, não é uma obra sobrenatural, é uma obra natural que
pouco merece para nós um crescimento espiritual. Então, tudo que nós devemos fazer com o auxílio, com o influxo da caridade. Entendam uma coisa. Olha só, a nossa alma não age de vez em quando no nosso corpo. A nossa alma não age tipo, hoje eu vou agir aqui, depois eu vou deixar o corpo sozinho para depois agir aqui nele. Depois, por um longo tempo, eu vou agir aqui nele. Muita gente pensa que a caridade tem que funcionar assim também. Ou seja, aqui a caridade funciona com obras discretas. Ou seja, uma obra que tem um intervalo da outra. Uma obra de caridade aqui, aí depois, meio-dia eu pratico outra obra de caridade, e depois, 6 da tarde eu pratico outra obra de caridade. Não é isso. A caridade, ela não tem obras separadas umas das outras. Assim como a alma não pode separar suas ações do corpo, tipo, por um longo intervalo de tempo. Porque nesse longo intervalo de tempo, o corpo vai estar como que morto. Vai estar como que dormindo. Entende? Então, assim como a alma age continuamente no corpo para mantê-lo vivo, nós, se queremos ser santos, devemos ter a caridade agindo na nossa vida e tudo que fazemos continuamente, sem interrupções. E é isso, inclusive, não sei se é o apóstolo Paulo ou o apóstolo São João que disse que nós devemos rezar sem cessar. A oração, em sentido mais lato, é toda obra sobrenatural em que temos Al